Ave, patres et conscripti populi Romani. Lembro que esta saudação será apenas nos vídeos como esse relativos ao período republicano. Nos outros períodos, régio e imperial, utilizaremos outras saudações. Calidum salutem omnibus vobis rimator historiae. A história de Lúcio Quincio Cincinnato é provavelmente uma das narrativas mais poderosas e inspiradoras de toda a história romana. Pensem em Roma, na metade do V século a.C., ainda nos anos do berço da República. O que lhes vem à mente, senão a virtude? Essa palavra de peso, virtus, para os antigos significava coragem, dever, integridade. E se há um homem que a história nos obriga a usar como modelo dessa virtude, esse homem é o nosso herói de hoje. E a imagem, claro, é um ícone. O fazendeiro de 60 anos, o sol a queimar a nuca, a mão suja de terra, largando a enxada. Com cheiro de suor e esterco ainda nas vestes, para assumir a ditadura, o poder absoluto sobre toda Roma. Lúcio Quincio Cincinnato esmaga o inimigo, os ecos, em uma campanha militar de velocidade espantosa. E, em apenas 16 dias, ele renuncia à coroa de poder, devolve a autoridade ao Senado e, vejam só, volta para a sua gleba, para que sua família não fique absurdamente pobre sem o cuidado com as colheitas. Um ato de desapego ao poder quase divino e quase incompreensível para a mentalidade moderna. Um homem que rejeita o poder absoluto. Essa é a lenda que todos nós aprendemos. Uma peça de propaganda perfeita. Um cidadão virtuoso, um herói que só serve quando é preciso, sem jamais se corromper. Mas a função do historiador, e a nossa aqui, é sempre ir além da fachada, esfarelar a argamassa do mito e buscar os tijolos sujos e quebrados da realidade. Mas será que essa história é tão simples assim? Na verdade, a história de Cincinnato é muito mais complexa e fascinante. É extremamente humana, mas muito violenta também. Ele não era um camponês ingênuo. Não era um monge que buscava a paz. Era um patrício orgulhoso, membro da antiquíssima gens Quinctia. Era também um homem que já conhecia os corredores do Senado, visto que havia sido ele próprio um político. Mais do que isso, era um homem em ruínas. Sua famosa ida para o campo não foi um ato de humildade filosófica, foi um exílio forçado pela humilhação pública e por uma dívida que o esmagava.
Ele carregava nas costas o ódio amargo de quem viu a própria família ser destruída pela ralé plebeia, pela escória social. A história de Cincinnato é a história de um peão perfeito no jogo brutal da República Romana. Sua glória foi moldada pela vingança e usada como arma política em um dos períodos mais convulsivos de Roma, ou seja, o conflito das ordens. Nos próximos minutos, vamos desenterrar o verdadeiro Cincinnato, o homem do ódio, da astúcia, da honra inabalável. Aquele que, mesmo na miséria, se tornou o instrumento mais afiado da elite patrícia contra o povo. Preparem-se. Em Roma, a virtude nunca foi simples para ninguém, nem para o nosso camponês. Para entender o homem que se tornou um símbolo, precisamos voltar no tempo e mergulhar em sua origem e em sua queda por endividamentos. Lúcio Quíncio Cincinnato não nasceu virando a terra, ele nasceu no coração do poder. Sua linhagem, a gens Quinctia, era patrícia, ou seja, fazia parte daquele grupo seleto de famílias que realmente mandavam em Roma. O nome de Cincinnato, que em latim significa o cacheado, já denotava sua origem nobre. Não eram nativos da cidade, mas de Alba Longa, uma cidade vizinha absorvida séculos antes. Após a conquista de Alba Longa por Roma, sob o rei Túlio Hostílio, as famílias nobres albanas foram integradas à sociedade romana. Isso significava que a família de Cincinnato, embora fosse nobre, era de uma linhagem adotada, mas não foi um sinal de fraqueza e não impediu sua ascensão. Seu irmão Tito Quíncio Barbato já tinha sido cônsul 3 vezes, mostrando a Roma que a família tinha uma enorme influência política. Mas estamos no século V a.C., e o conflito das ordens ardia. Em Roma, era um período de intensa turbulência política. Existia uma guerra fria entre os patrícios, os nobres, os ricos que controlavam o Senado, e os plebeus, a vasta e crescente maioria, que exigia direitos, leis escritas e representação direta no governo. A tensão entre os dois grupos era tão grande que a violência, os golpes e as acusações políticas eram uma norma diária. Nesse caldeirão de ódio de classes, qualquer faísca podia iniciar uma guerra. Eles não vão nos parar! E a faísca veio. Nesse clima, o filho de Cincinnato, o impetuoso e jovem Cesão Quíncio, se tornou o alvo perfeito. Cesão era um arruaceiro, um defensor violento da causa patrícia. Ele foi acusado de assassinar um plebeu em uma briga por Marco Volsio Fitore, um ex-tribuno da plebe, e não importava se a acusação era justa ou não. O julgamento, conduzido pelo ex-tribuno da plebe, foi mais um ato político do que uma busca pela justiça. Marco Volsio Fitore não estava na busca de justiça. O objetivo dele era humilhar o poder patrício. Cesão, diante da certeza da condenação, fez a única coisa que podia: fugiu para a Etrúria. Ele se tornou um exilado, um criminoso. E o peso da vingança caiu sobre o pai.
Para cobrir a fiança do filho, Cincinnato teve que vender apressadamente quase todos os seus bens. O prestígio da gens Quintia foi arrastado na lama do fórum. E qual foi o resultado que caiu nas costas de Cincinnato? De senhor de vastas propriedades, se viu reduzido a possuir meros 4 iúgeri, uma medida de terra minúscula, o equivalente a pouco mais de 1 hectare, 1,008, se quisermos ser minuciosos. Segundo fontes, naquela época uma família poderosa como aquela de Cincinnato geralmente possuía terrenos entre 30 e 50 iúgeri, ou seja, entre 7,56 e 12,6 hectares. Um iúgero daquela época correspondia a 0,252 hectares de hoje. 4 iúgeri de terra ingrata na outra margem do Tibre, nos Prata Quintia, os antigos terrenos da família. E isso foi fundamental na vida de Cincinnato. Ele não se aposentou da política por escolha, mas foi expulso do poder pela força da dívida e da humilhação. O homem que chegou a vestir a toga de ditador pela primeira vez não era absolutamente um camponês feliz. Ele se viu reduzido à pobreza e foi forçado a trabalhar a terra com as próprias mãos para poder sobreviver. Era um nobre falido, um político marginalizado, um patrício amargurado e endividado, com a cicatriz da perda e um ódio imenso pelos plebeus que haviam arruinado seu nome e de sua família. Essa queda brutal e repentina foi o evento mais importante de sua vida. A humilhação e a perda o transformaram. Mas todo esse ódio, essa sede de vingança, não o tornaram um homem pior para os interesses dos patrícios. Pelo contrário. Para a elite romana, um homem com nada a perder e tudo a recuperar era o instrumento político mais perigoso e mais confiável que se podia desejar. Antes de mergulharmos no próximo capítulo, eu peço o seu pequeno e valioso suporte. Deixe seu like, escreva um comentário, pode ser só um "e aí?" ou um "valeu", se você estiver sem tempo. É a forma mais fácil de apoiar esse canal. Ao fazer isso, você aciona o motor do YouTube e garante que esta história seja recomendada para outras pessoas. Este canal poderá crescer só graças à sua ajuda. Meu muito obrigado a todos. É hora de voltarmos à nossa jornada. Vamos conhecer a fundo a história de Cincinnato. O nobre arruinado jamais é esquecido por sua classe. O poder em Roma é um monstro que devora seus filhos, mas sabe ser grato aos seus instrumentos mais úteis. A chance de vingança de Cincinnato não veio de um acaso, mas de uma nova e feroz crise existencial. Estamos em 460 a.C. Roma está convulsionada. Exilados sabinos, liderados por um tal Apio Herdônio, conseguiram a audácia de invadir a cidade e tomar o Monte Capitólio. O coração religioso e político de Roma estava nas mãos de forasteiros. O cônsul Públio Valério Publícola morre em combate, tentando desalojar os invasores. Com a vaga aberta, o Senado patrício precisava de um cônsul suffectus, um substituto, e eles sabiam exatamente onde encontrar seu homem. Lúcio Quíncio Cincinnato, com seu ódio inflamado pelos plebeus que haviam arruinado seu filho, e sua reputação inabalável de honra e rigor, era o candidato perfeito. Sua eleição, impulsionada pelos patrícios, foi uma afronta direta à plebe que viam nele uma ameaça. E os plebeus tinham razão em temer. Era o Senado a dizer: "Vocês nos humilharam,
nós lhes daremos o homem que mais os odeia. Uma vez no poder, Cincinnato provou ser muito mais do que um ex-fazendeiro. Ele era um estrategista político implacável. Lembrem-se, o verdadeiro campo de batalha naquela época não era contra os Equos, mas sim no Fórum. A plebe estava a um passo de aprovar a Lex Terentilia, uma lei que forçaria a codificação das leis romanas, e, o mais importante, limitaria o poder discricionário dos magistrados patrícios. Para a elite, isso era o fim do jogo. Cincinnato não podia usar a força bruta. A plebe tinha seus tribunos, com poder de veto sagrado. Ele precisava de uma manobra de mestre, e a manobra veio disfarçada de dever militar. O novo cônsul, Cincinnato, anuncia o alistamento de um exército para marchar contra os Volscos e os Equos. Os tribunos, previsivelmente, usam o veto para impedir que o povo, a sua base eleitoral, seja enviado para a guerra. Foi aí que a astúcia de nosso camponês se revelou. Ele não precisava de nova convocação. Ele apelou ao juramento sagrado. Cincinnato lembrou a todos que, durante a recente reconquista do Capitólio, todos os cidadãos haviam jurado solenemente obedecer ao cônsul. Um juramento religioso, militar e inquebrável. E a jogada foi genial. Os plebeus foram jogados num dilema insuportável. Se votassem a favor da lei de seus tribunos, estariam desobedecendo a um juramento sacro. Se obedecessem ao juramento, teriam que se alistar e marchar sob o comando de um patrício que eles haviam arruinado. O impasse ameaçava paralisar a República. Cincinnato, então, propôs um acordo, o toque final de propaganda. Ele prometeu não se candidatar à reeleição ao consulado, contanto que os tribunos da plebe também renunciassem a seus cargos. O acordo foi feito, mas a história, como sempre, nos revela as intenções. Cincinnato cumpriu a sua palavra e voltou para a sua terra. Mas os tribunos da plebe, meses depois, traíram o pacto e se candidataram novamente. E é aqui que a lenda se consolida. Cincinnato, ao cumprir seu juramento, mesmo que para fins táticos, cimentou sua imagem. A de um homem cuja honra era superior até mesmo à sua sede de poder. Ele mostrou a Roma que, mesmo na miséria, ele era o último pilar de lealdade e dever que a República tinha. Um triunfo político silencioso. Ele não venceu com espadas, mas com o peso da palavra dada. E a plebe soube o quanto perigoso era esse homem. A reputação de Cincinnato como homem de honra estava feita. Mas a honra não alimenta o povo. E o dever, às vezes, é uma faca de dois gumes. Por alguns anos, ele permaneceu em seus poucos iugere, até que a República, mais uma vez, cambaleou à beira da aniquilação. Estamos em 458 a.C. O inimigo, os Equos, haviam encurralado o exército do cônsul Lúcio Minúcio Esquilino no Monte Álgido. E não era um mero revés, era um cerco total. Cincinnatus, a República precisa de você. O cônsul está cercado. Se o exército romano fosse esmagado ali, Roma estaria aberta, indefesa. O pânico varreu a cidade. O outro cônsul estava imobilizado. A ajuda era impossível. Foi um momento de desespero total. Naquela época, o remédio final para o desespero romano tinha um nome: ditadura. Uma magistratura temporária, limitada a 6 meses,
com poder absoluto. O único homem em quem o Senado, e talvez a elite, confiava o suficiente para não abusar desse poder, era o homem que havia voltado para o arado. Mensageiros do governo romano foram avisar Cincinato na sua modesta demora. Cincinatus! O Senado o convoca! Roma precisa de você! Em seguida, os senadores, em suas vestes brancas, deixaram o caos do fórum e partiram em procissão. E o que se segue, imortalizado pela pena de Tito Livio, é a cena mais icônica de toda a virtude romana. Os embaixadores do Senado o encontraram nos prados quincianos. Lá estava ele. Não trajando uma túnica festiva, mas vestindo talvez apenas um cinto e a pele curtida, como Plínio, o velho, sugere para o trabalho, com as mãos calejadas na manivela do arado. Ele não era o ditador, era um camponês fadigado. Os mensageiros, quase ofegantes, o saudaram e lhe contaram a tragédia. E Cincinato, limpando o suor e a terra que lhe cobriam o rosto, pediu à sua esposa Racília que lhe trouxesse a toga. O ato de vestir a toga, a veste do magistrado, ali, na terra úmida sob o olhar dos bois, foi a aceitação do poder supremo. Esta cena, imortalizada pelo historiador Tito Livio em sua obra Ab Urbe Condita, nos conta esse momento icônico com palavras que ecoam por séculos. Livio escreve no seu livro 3, capítulo 26. Então o Senado decidiu nomear um ditador. A escolha recaiu sobre Lúcio Quíncio Cincinato, que naquele momento estava cultivando suas terras do outro lado do Tibre, onde hoje ficam os prados quincianos. Os mensageiros, enviados pelo Senado, o encontraram trabalhando. Ele, então, vestiu sua toga de magistrado e, assim que ouviu que havia sido nomeado ditador, largou o arado imediatamente. A cena inteira é uma propaganda perfeita. O nobre que prefere a terra, mas que não hesita em largar tudo para servir a pátria, e Cincinato não perdeu tempo. Usando um barco alugado pelo Estado para atravessar o Tibre, ele chegou a Roma. Recebido com sentimentos ambíguos, os patrícios exultavam, mas a plebe, lembrando do político vingativo, tremeu de medo. Lívio nos diz que, aquela noite, todos em Roma vigiaram, temendo a vingança do homem que agora era rei, mas por um dia. Mas Cincinato não estava lá para a vingança pessoal. Estava lá para o dever, para vencer a guerra. Em menos de 24 horas, ele convocou um exército de socorro. A velocidade de sua resposta foi a sua tática. Ele marchou, flanqueou o Monte Álgido e atacou os Equos pela retaguarda, enquanto o exército cercado do cônsul Minúcio atacava pela frente. Ele ordenou que seus soldados erguessem uma paliçada, encurralando completamente o inimigo. A batalha foi um massacre, e a vitória final foi esmagadora. Cincinato impôs aos Equos sobreviventes a máxima humilhação da guerra romana. Foram forçados a passar sob o jugo, um símbolo de submissão total, como animais de carga. Ele distribuiu o butim de guerra apenas para seus próprios soldados. No entanto, o cônsul Lúcio Minúcio Esquilino, derrotado pelos Equos, mas salvo por Cincinato, foi punido e rebaixado. A honra romana foi restaurada, e a seguir, o ato que cimentou seu legado, onde a lenda se torna imortal. Em apenas 16 dias, não 6 meses, 16 dias. Tendo cumprido o dever, esmagado o inimigo
e celebrado um triunfo em Roma, Cincinnato renunciou à ditadura. Ele poderia ter governado mais 6 meses, mas não o fez. Devolveu o poder ao Senado e partiu. Não pediu terras, não pediu dinheiro e não pediu glória. Ele simplesmente voltou para sua vida pobre, com a simples justificativa de que precisava cuidar de seus campos, ou sua família podia ficar completamente pobre sem o cuidado com as colheitas. O homem que poderia ter sido rei, mas que preferiu ser o último agricultor. Essa se tornou uma das propagandas perfeitas da virtude romana. A história de Cincinnato deveria e poderia ter terminado naquele campo, sob o sol, onde a virtude venceu o poder. Mas Roma nunca é tão simples. A lenda de Cincinnato precisava de um último capítulo, um mais sombrio, para selar sua verdadeira função na República. Anos se passaram. Cincinnato, agora com mais de 80 anos, um ancião com o corpo cansado pela terra e pelo tempo, estava novamente em seus campos. A República, porém, enfrentava uma ameaça muito pior do que qualquer Equo ou Volsco. Era uma ameaça interna. O espectro mais temido por Roma, o retorno da monarquia. Um rico e ambicioso plebeu chamado Espúrio Mélio estava usando sua fortuna para subverter a ordem. Ele comprava a lealdade da multidão, distribuía grãos em tempos de fome. Ele se comportava essencialmente como um rei, buscando um golpe de Estado para se proclamar monarca. Para os romanos que poucas décadas antes haviam expulsado seu último rei, Tarquínio, o soberbo, essa ambição era sacrilégio e traição. O Senado, paralisado e aterrorizado pela ameaça de tirania, buscou o único nome que representava a ordem, a lei e o desapego: Cincinnato. Pela segunda vez, o idoso agricultor foi convocado e nomeado ditador. Aos 80 e poucos anos, Cincinnato demonstrou a mesma rapidez e a mesma brutalidade fria de sua juventude. Ele não estava ali para negociar. Estava ali para executar a ordem patrícia. Ele nomeou seu homem de confiança e mestre da cavalaria, Caio Servilio Estruto, como Magister Equitum, e deu a ordem: confrontar Mélio. Quando Espúrio Mélio foi convocado a comparecer diante do ditador e tentou fugir para o meio da multidão, a ordem de Cincinnato foi cumprida com uma precisão letal. Mélio foi morto na frente de todos, assassinado em nome da República. Só que a população, que via Mélio como um benfeitor, ficou indignada e exigiu explicações. O ditador, o herói da humildade, havia ordenado a morte de um homem que, aos olhos do povo mais simples, era uma boa pessoa e generosa. Mas Cincinnato, falando perante o povo em assembleia, não se desculpou. Ele justificou o assassinato de Mélio não por ele ser um rei, mas por ele ter desobedecido a uma convocação do ditador, a mais alta autoridade de Roma, e por organizar um golpe contra a República. Com esse ato de violência política, Cincinnato se tornou o protetor implacável da Constituição patrícia. Ele provou que faria qualquer coisa para preservar a ordem e, sobretudo, para evitar que a plebe tivesse um líder forte que desafiasse o Senado. Aos olhos da elite, o seu legado estava completo. Ele era o herói que renunciava ao poder pessoal, mas que jamais renunciaria ao dever de defender a República Patrícia, usando a lei ou, se necessário, o assassinato. Cincinnato morreria pouco depois, por volta de 430 a.C. O tempo, no entanto, é o grande escultor.
e a história escolheu lembrar-se apenas de 16 dias e do arado. O mito do homem que renunciou ao poder absoluto superou a complexidade do político amargurado. Séculos depois, sua figura inspiraria a sociedade dos Cincinnati, os oficiais americanos da Guerra de Independência, que prometeram largar as armas e voltar para suas casas depois de servir a nação. A própria cidade de Cincinnati, em Ohio, é um testemunho eterno dessa lenda. Deixar o arado pela lei foi meu dever. Deixar o poder e voltar foi minha honra. Cincinnati é, portanto, a nossa reflexão final. É um herói que nos força a ver as contradições. Ele é o símbolo eterno de Roma, não por sua simplicidade, mas por sua incrível complexidade. A virtude suprema, usada como a arma mais afiada em uma luta política implacável. O homem de honra, o homem do ódio, o camponês falido que poderia ter sido rei, mas preferiu ser a lei. Essa sensacional história de Roma antiga se encerra aqui. No nosso próximo vídeo continuaremos no período republicano, mas avançaremos de 3 séculos, saindo da simplicidade do arado para mergulharmos no caos que precede a queda da República, bem nas proximidades da passagem para o Império. Iremos da pobreza honrada ao seu exato oposto. E o sensacionalismo continua. Agora nos encontraremos com Marco Licínio Crasso. Entraremos na era do dinheiro sem limites e da ambição insaciável. Preparem-se para conhecer o homem que provou que na Nova Roma o ouro podia comprar tudo. Lealdade, silêncio, votos, justiça, respeito, até mesmo o poder institucional e a amicítia, ou, melhor dizer, a amicizia romana. Tudo bem, mas até que ponto? E a glória? Aonde ela se encaixa nessa lista de preços? É o que descobriremos em breve. Não perca então a história de Marco Licínio Crasso. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Fique em paz. Vejo você na próxima etapa romana com Crasso e, claro, ad maior, sempre.